Amados irmãos, aqui nos encontramos para mais um encontro da difusão doutrinária, a nossa palestra de nossa amada Casa Bezerra de Menezes, nesse mês de fevereiro do ano de 2021, estamos todos felizes por estes encontros, uma certa distância, mas nos nutrindo da informação necessária para que nossa jornada siga firme, com fé e muito empenho de nossa parte. Como os nossos encontros da difusão doutrinária, iniciaremos com a nossa prece de abertura, fazendo uma respiração profunda, deixando que o oxigênio envolva o nosso ser através das narinas, das fossas nasais, passando pela laringe, a faringe, se dividindo nos nossos pulmões, mas impulsionando que todo o processo de oxigenação do sangue, das células, dos tecidos, de todo o nosso corpo físico, trazendo um relaxamento, a mente vai ficando silenciosa, o corpo vai ficando relaxado, vamos destensionando o nosso ser, vamos fazendo contato com as nossas emoções, com nossos sentimentos, com a nossa alma. É um momento especial que nós nos presenteamos em silêncio mental, absorvendo as palavras e essa vibração amorosa, afetiva e, acima de tudo, luminosa. Estejamos em paz, estejamos em grande paz, vibrando na frequência do silêncio interno, mas tendo em mente o nosso amado patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e nosso amado Mestre Jesus, que nos ampara, nos inspira, nos intui e nos guia. Que estejamos em paz, que o nosso encontro seja pleno do fluir desta energia crística para cada um de nós e, acima de tudo, para o nosso amado planeta Terra. Que assim seja. Neste mês de fevereiro do ano de 2021, da era cristã, nós aqui da Casa de Bezerra de Menezes estamos trabalhando o nosso tema a partir do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Nos cabe hoje, neste horário, os capítulos 22 e 23 do livro A Caminho da Luz, que falam sobre a Revolução Francesa e o século XIX. O título, As Revoluções Francesas, ele vai tornando-se claro à medida da colocação das palavras e desses dois capítulos que nos trazem uma grande instrução sobre o decorrer, que se vocês estejam lendo a obra, já tenham lido recentemente ou algum tempo atrás, ou estejam já começando a ficar com o desejo de ler ou reler esta obra tão importante, ditada por Emmanuel, que deixa claro
no antelóquio, que vem antes da introdução do livro, que esse é um relato histórico religioso. Vejam a importância do aspecto religioso, né, indo à etimologia da palavra religião, que o nosso dicionário vai nos falar de religare, do latim, que tem a ver com a nossa religação com o sagrado, com o divino, ou algo que nos alimente o ser como um todo. E em pesquisas também da etimologia da palavra, indo muito mais a fundo, a língua francesa arcaica, muito arcaica, esse religião, religare, está vinculado a uma palavra que hoje, na língua portuguesa, diríamos de relembrar. Olhem só a importância só deste termo, né? Relatos históricos vinculados às questões religiosas humanas. Com esse relembrar e entrando na doutrina espírita, relembrar, recordar, vai também nos levar aos aspectos da reencarnação e da imortalidade da alma, bases da doutrina espírita que nasce em terreno francês a partir de um filho da França. Isso tudo nos é muito importante relembrar, ressuscitar, revivenciar em nossa mente, nosso pensamento, nossa consciência, porque no capítulo 22 a gente vai iniciar falando da França do século XVIII, né? Da era da dinastia dos Luíses, reis de França, da família Bourbon, que por muitos e muitos tempos teve sobre o domínio as Gálias, as antigas Gálias, desde o Império Romano, e que tornaram-se o Estado da França, aonde nós estamos vendo que a prosperidade, a organização, teve um sentido muito egóico que levou a nobreza e a religião a terem patamares de vida com excelência e os elementos da sociedade, da produção que mantém esse Estado vivo, que mantém esta nobreza e que mantém esta religião dominante no período, em um estágio de muito luxo, de muita ostentação, de muitos confortos, de acesso ao conhecimento, de acesso a viagens, a tudo que a vida do período lhe aprazia. O alimento, o conforto, a boa morada, a vestimenta, e é óbvio que tudo isso com luxo, ostentação, que é típico do ser humano quando encontra-se em situação economicamente confortável, com disponibilidade de bens. Isso tudo nós temos noção e conhecimento, a história dos livros, dos filmes, nos relatam. A própria bibliografia espírita traz muito destas informações. Mas acontece que sempre, na escolha humana, há um prejuízo, porque somos ainda seres muito egoístas. E a era dos Luíses, no domínio do terreno francês do século XVIII, que vem trazendo a finalização do período da Idade Média, de um domínio mais religioso, mas também feudal, aonde as cercanias do feudo, tudo decorria bem. Quem estava fora do feudo ou fora da religião
estava à beira da sociedade. Mudamos muito pouco neste período do século XVIII a este início do século XXI. Né? Nós temos muita noção e consciência deste processo. Que bom, porque é dentro deste clima de consciência é que nós sempre iremos conseguir fazer a mudança. Né? Nós vamos conseguir fazer a transformação tão necessária, tão importante. Né? Numa Europa, Idade Média feudal, entrando na modernidade, aonde os grandes reinados, os grandes feudos, tiveram que abrir os seus portões para expandir a produção e a propriedade. Mas para essa mudança é preciso que se tenha organização, é preciso que se tenha uma disciplina e é preciso que tenhamos braços contínuos em esforço de trabalho e organização, porque somos indivíduos em uma sociedade que vamos interagir. Nós não somos ainda robôs simplesmente ordenados, graças a Deus, não é mesmo? Porque é preciso que o discernimento leve ao processo da coletividade, ao qual a vida do espírito sempre está vinculada, seja nesta dimensão encarnada, ou seja nas outras dimensões espirituais. Olhem que amplo isso. E Emmanuel, nesta obra Caminho da Luz, por isso esse título, ele deixa bem claro isso, que por mais que a organização do nosso orbe terrestre desenvolva culturas, ela sempre vai precisar trocar, transformar e expandir os limites. Olhem que oportuno isso, amados irmãos, e é o que nós sempre estamos tentando fazer. Com esta geração, né, voltando ao tema da França do século XVIII, com esta geração de reis que tinham uma visão ampla da produção, das exportações, das trocas comerciais, mas com o abastado que se tornaram, e quando a gente está em posição confortável, o que mais nos acerba é o egoísmo. E aí a gente fecha barreiras, e aí é para mim. E com isso, houve uma população que precisava comer, que precisava de abrigo, que precisava de morada, que precisava de trabalho e de roupa, para resistir ao frio, para manter a saúde, para que mantivessem as suas famílias, os seus descendentes. E aí, com isso, forma-se um período de insatisfação. Simultaneamente, a gente sempre vai ter entre os nossos aqueles que têm uma outra visão, um outro olhar sobre o mesmo tema, sobre a gestão. Né? Por isso que, modernamente, as administrações, as gestões, seja onde for, nos governos, nas sociedades, como a nossa própria aqui, uma sociedade espírita, ela vai precisar que ciclos de gestões se alternem para poder manter um trabalho equilibrado, harmônico, organizado, mas sempre trazendo novas ideias e um novo olhar. Esse é o processo humano de crescimento. Mas os Luíses se fecharam, mas o povo não aceitou e foi buscar o seu espaço, né? Todos nós lembramos da data do 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha. Nós encontramos o dia em que foi possível quebrar a hegemonia de um rei que estava encastelado e somente necessitando de receber. A vida é dar e receber. Então, com isso, o povo quebra a barreira,
desfaz aquele reinado, novos líderes acontecem, mas novos líderes também acontecem e se veem no direito de que a sua voz, a sua palavra e a sua vez aconteça. Olha que interessante. Então, nós que estamos batalhando para chegar no poder, quando lá chegamos, muitas vezes nos vemos encastelados. Mas a espiritualidade e o fluxo da transformação humana é tão importante e necessária que os ciclos decorrem e nós continuamos a tropeçar nas mesmas circunstâncias, com isso nós nos vemos na mesma lida. E esses mesmos líderes que derrubaram os reis também se sentiram no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Fato já bem registrado na mesma obra, Caminho da Luz, bem como em vários fatos históricos da civilização humana neste planeta. E por isso que ao elegerem, escolherem um novo líder, eles vão entrar em um líder que veio de um trabalho organizado, metódico e estratégico, mas de base militar. Ele assume o poder, Napoleão Bonaparte, num ciclo de energia, num período onde a França precisava e estava eclodindo, junto com todas as ciências, que no sair da Idade Média, no sair do grande domínio da Igreja, que não permitia que a ciência avançasse, os próprios reis precisavam de mais tecnologia. Eles queriam criar, eles queriam construir, eles queriam armas melhores. E para isso foi preciso que a ciência tivesse espaço. Vejam, olha, sempre a dicotomia andando paralelo, mas a decisão é sempre humana. A ciência precisa crescer para desenvolver a vida humana, mas ela cresce trazendo o benefício na construção, na urbanização, na confecção da roupa, na produção do alimento, mas ela cria a arma com a intenção da proteção, mas que ao mesmo tempo elimina aquele que tem uma fala diferenciada de cada um de nós. Vejam como nós somos complexos, amplos e precisamos ter esse discernimento. Para com isso, Napoleão, que é entronado imperador da França, no mesmo ano que Allan Kardec nasce em terreno francês. E os dois, que já haviam sido convidados por uma egrégora espiritual superior para conseguirem ser os elementos dessa transição do mundo ocidental, que estava sendo a grande alavanca, já tinha recebido o próprio Mestre Jesus para alavancar e trazer o conhecimento de Deus, não como um pai cobrador, crítico e justiceiro, mas como um pai amoroso e que estava em tudo e em todos. Mas ele prometeu o Cristo Consolador. E nesses movimentos humanos, este terreno e esta forma que estava sendo conduzida às políticas daquela região, da França, e ao mesmo tempo com várias almas reencarnadas que tinham a condição de uma mente buscadora, de uma mente que queria o novo, porque foram almas que vieram do Império Romano, já com todo aquele desbravar das terras, mas ao mesmo tempo criar uma justiça e leis orgânicas para o planeta, para o Ocidente, aonde pudesse já com esta base, assim como o próprio Emmanuel já relatou as suas histórias, trazer esta revolução.
E o planeta pedia por conhecimento, pedia por esse século e a cidade das luzes, que é o próprio conhecimento. E aí a gente vai voltar lá na ciência, que trouxe o quê para acelerar este momento? A arte tipográfica. A arte tipográfica começou a dar espaço às mentes, aos textos e à divulgação do conhecimento. Então, os livros, as revistas e os jornais começam a compor a vida do cidadão ocidental, né? Então, a ciência alavancando a ação, a progressão humana. Mas ela necessita, como todos nós sabemos, ela precisa ser emoldurada por aquilo que há de mais profundo, por aquilo que há de mais sagrado no ser humano, que é a sua essência espiritual, que é um grande buscador, seja na pátria espiritual ou na dimensão que ele se encontra encarnado na Terra ou nos outros mundos habitados também, a buscar a volta para casa, a volta ao sagrado, é alimentar a alma, é saciar essa nossa sede de busca que todos nós sabemos e sentimos que é incansável. E por isso que nós estamos aqui, no meio dessa pandemia, enfrentando todas as nossas questões sociais, políticas, não digo só as do nosso amado Brasil, políticas da política de saúde, da política de vizinhança, da política de cuidados, mas das políticas da nossa alma, do nosso ser, desse exercício diário de humanidade. E a partir desse exercício diário de humanidade, estarmos convictos de tudo aquilo que nós acreditamos, que são os ensinos de nosso amado Mestre Jesus, que já havia conclamado e profetizado: o Consolador acontecerá. E nesta França do início do século XIX, ela eclode com um restaurador da vida, da unidade francesa, mas vejam que interessante, a partir das primeiras vitórias, este precisa consagrar-se imperador. Na verdade, ele está trazendo o que foi o século XVIII, a Era dos Luíses, com um novo nome. Muito interessante. E nisso aparece Kardec, que vem já no século das Luzes, na França intelectualizada, mas com uma sede de saber, e que aquela intelectualidade momentânea já estava ultrapassada, porque ele vem e através do mundo da educação e lastreado em Pestalozzi, que falava no aprender fazendo, ele quer revolucionar aquela escola ditatorial. Olhem que interessante, escola ditatorial. Como temos que estar atento a termos simples que compõem a nossa realidade, mas falam muito e nós precisamos ter esse discernimento. Gente, a partir de quando cada um de nós entrou na doutrina espírita, nós fomos conseguindo, com a ajuda do discernimento, com a ajuda da obra básica espírita, com a ajuda da difusão doutrinária, dos passes, dos atendimentos espirituais, a descortinar muitas coisas que nos foram colocadas como verdades absolutas. Mas nós fomos tirando, ciclo por ciclo, casca por casca, e vamos achando o que é mais essencial em nós e o que é mais essencial que está em torno de nós. Com isso, e essa entrada no século XIX, nós vamos lembrar historicamente que nós vamos ter um continente inteiro que foi colonizado
por estes mesmo continente antigo, velho, a Europa, que descobriu as Américas e que fez do Novo Mundo a sua colônia. Mas aqui, quantos elementos reencarnaram, buscando também o seu espaço. Isto é muito interessante, porque desse século das luzes, de uma Europa intelectualizada, mas se substanciando em colônias para servir o velho mundo. Muito interessante relembrarmos isso hoje, onde uma pandemia nos tornou um planeta por inteiro. O velho mundo, os países industrializados, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e aqueles aos quais o desenvolvimento ainda está muito precário, mas todos habitados por filhos amados de Deus, espíritos em vários níveis de conhecimento intelectual e em vários níveis de conhecimento e de discernimento espiritual. Vejam que importante, e esta pandemia vem e nos torna todos irmãos na grande família humana. Este é o ponto em que essa fase, o final do século XVIII, o início do século XIX, a industrialização do velho mundo, mas substanciado na produção agrícola, pecuária e extrativista do novo mundo, para substanciar, para alimentar esses universos já intelectualizados. Paralelo a isso, nós vamos lembrar que nesta França das luzes e da intelectualidade, lógico que nasceram os direitos humanos, que por decorrência criou os direitos do trabalho, que torna-se cada vez mais necessário devido ao processo agropecuário, extrativista, mas também intelectual, porque a produção gera riqueza, mas a riqueza tem que ser administrada, e para manter riqueza nós precisamos de conhecimento. É isso que Emmanuel nos traz, mas não no ponto de vista econômico, nem simplesmente histórico e nem exclusivamente religioso. Mas Emmanuel quer trazer o aspecto grandioso da espiritualidade, trabalhando por todo esse processo e fazendo com que vários espíritos reencarnados aceleraram e acentuaram o processo dessa transição, que onde nós, que viemos lá no século XX, em meados de reencarnarmos para já pegarmos essa locomotiva em um bom funcionamento. Mas interessante, porque ao nos aproximarmos do século XXI, todo este bom desenvolvimento e esse bom funcionamento só exigiu melhorias, só exigiu qualificação para a vida de todos. Com isso, esta nova e fantástica tecnologia da informática, da informatização, e hoje a informática ela está cada dia mais virtualizada e nós estamos, neste momento, de um problema de saúde coletiva, nos comunicando, nos interrelacionando através da tecnologia, da informática virtual. E o mundo está dentro de um pequeno aparelho. A vida circula ali, todas as informações necessárias, tudo aquilo que vai nos alimentar. Mas ainda assim, vai criando situações de cuidado, de atenção, porque como lá nos Luíses, que tinham a riqueza, mas usavam em benefício de poucos,
A informação também é uma riqueza que precisa ser levada a todos. Agora, o que é esta informação? O que cada um de nós está buscando? É informação? É notícia? É cultura? É conhecimento? Ou uma simples distração? Emmanuel, como sempre, muito oportuno, metódico e pedagógico para nos trazer as informações de toda a nossa história, como espíritos encarnados e desencarnados, para que nós possamos levar que esse século XXI realmente transforme-se no século do Espírito. O nosso tempo é findo, o tema é grandioso e abrangente, e nós, como filhos amados do Pai, seguidores do Cristo, estamos sempre sequiosos de conhecer e de discernir aquilo que nos alimenta como espíritos encarnados neste momento no planeta Terra, que está em transição para um futuro mundo de regenerações. Vamos voltar à nossa posição bem confortável, mas ereta, para que a nossa respiração profunda traga, dentro deste silêncio mental, essa paz dadivosa que somente quando nos ligamos ao sagrado, aquilo que tem este valor indescritível a cada um de nós, ligando-nos aos nossos amados mentores, a doutor Adolfo Bezerra de Menezes e a pleiade de trabalhadores de nossa casa, ao nosso amado Francisco de Assis, que veio ensinar, através da sua humildade, as mensagens crísticas de amar e servir, ao amado Mestre, que teve a coragem de encarnar, como cada um de nós neste planeta, para trazer a sabedoria, a grandiosidade e a simplicidade do sagrado, do Deus e do Pai que é misericordioso. E nós, cada um de nós, como seus filhos amados, vamos agradecer a esta oportunidade e pedir-te, Senhor, que cada um de nós possa ser um instrumento da sua sublime e serena paz. Muito, muito obrigado. Que assim seja.